Para você ser um bom podcaster, é necessário também você ser um bom ouvinte de podcasts. Então, ouvir muito podcast ajuda muito você a ter aí uma boa percepção, né, de estilos de podcasting, de formas de programas, de apresentações e tudo mais. Então, assim, eu vou neste momento apresentar alguns podcasts falados que eu ouço, porque também tem podcast de música, tem podcast de tudo quanto é coisa. Mas esses que eu vou passar são podcasts falados de diversos estilos de podcast, para que você possa entender aí como é que a coisa funciona, assim, tá? Eu vou começar pelos podcasts de esporte, né? São 3 que eu costumo ouvir bastante, tem outros, mas os que eu gosto muito são esses 3 aqui. Rodada tripla, tá? Apresentado por Amanda Kelsterman, Ana Thaís Matos e Bárbara Coelho. Eu gosto muito delas apresentando, né? Eu digo isso porque, assim, a mulher, ela tem um espaço, né, que muitas vezes é reduzido, né, dentro da imprensa esportiva e elas fazem um excelente trabalho comentando sobre futebol e comentando também sobre o futebol feminino que está em ascensão no país, então vale a pena a gente ouvir. Esse segundo podcast aqui é o A Mesa. Paulo Vinícius Coelho, André Rissec e Luiz Roberto. Luiz Roberto, narrador, que eu gosto desde os tempos da Rádio Globo, né? Paulo Vinícius Coelho, um grande especialista em números, né? E também grande conhecedor da história do futebol. E o André Rissec é um grande âncora do futebol, do esporte, né? E os 3 reunidos fazem debates muito bons de esporte, né? Esse aqui é aquele podcast que tem aquele... é o plus a mais. Não é aquela coisa daquele assunto no momento. Ele fala sobre assuntos momentos do esporte, mas ele tem uma coisa mais de bastidores, de coisa que... além do que a gente costuma ver em campo. É Hoje Sim, apresentado pelo narrador Kleber Machado, da Globo, né? O nome Hoje Sim é muito por causa daquele episódio vergonhoso da Fórmula 1 em que o Rubinho foi... a equipe mandou o Rubinho ceder o lugar para o Schumacher, né, para ele ganhar um GP. Foi uma coisa assim, foi uma coisa terrível, né? E esses são os episódios aqui de esportes que eu uso bastante. Tem aqui os episódios de storytelling, que é storytelling é contação de histórias, né? Eu tenho aqui 3 aqui que eu gosto de ouvir. O primeiro deles é o da Déia Freitas. Não Inviabilize. É um podcast que conta histórias, muitas vezes trazidas pelos internautas, pelos seguidores e ouvintes do podcast. São diversas histórias, algumas divertidíssimas, mas a forma como ela conta é muito boa. É uma forma bastante descontraída, muito bom, eu gosto muito mesmo. O segundo episódio, eu acho que ele é mais tocante. É o Mamilos. Mamilos, da Juliana Wallauer e Cris Bartes. Desculpa se eu pronunciei errado, mas esse episódio ele tem debate sobre assuntos do cotidiano, mas ele tem algumas histórias, inclusive algumas histórias muito tocantes que até emocionam. Eu mesmo tenho alguns episódios realmente que me deixam muito tocados, né?
e eu sou um mamileiro, né, de carteirinha juramentada. Esse terceiro aqui que eu vou recomendar, esse aqui é uma pessoa que eu sou fã, né? É um artista, cantor, solteiro preto e designer, faz tudo, como diria o Faustão, um shopping center. É o Iago Reis. Esse é a última produção dele, além das coisas que ele faz. Daqui pra aí, podcast, é um episódio que ele escolhe uma palavra e ele vai desenvolvendo com as suas reflexões e com as suas suas experiências pessoais. Então, e no final tem uma palhinha, né? Ele canta uma música, muito bom. Eu gosto muito do podcast do Iago. Vale a pena conhecer, né? Eu tenho aqui os podcasts que tem um estilo de podcast chamado talk show, né? Tem um estilo de podcast chamado talk show. E aqui eu vou apresentar dois. Esse aqui, ele pode ou não ter convidados, mas eles mesmos se conversam e são maravilhosos. É o Nerdcast, é um dos primeiros podcasts do Brasil e acho que é o pioneiros e que está na estrada até hoje. O Jovem Nerd, o Azaghal e toda a turma. Tem coisas que são engraçadíssimas, são divertidíssimas, vale a pena ouvir o Nerdcast, eu gosto muito. Também tem esse aqui que ficou famoso recentemente por causa da entrevista do Lula, né? Mas o Podpah e Gama Mitico recebem convidados, grande parte deles do mundo da arte e da música, né? E são conversas bem descontraídas, né? Bem leves e as pessoas falam livremente. Eu acho que é uma coisa bem diferente, inclusive para conhecer o outro lado do artista. E eles usam muito mesmo, eles falam muito sobre essa questão do outro lado das coisas que os artistas geralmente não costumam falar. Eu acho muito bom. Eu sou um cara que sou aficionado por tecnologia. Adoro tecnologia. E esses dois podcasts que eu vou apresentar, um deles é uma que é mais próximo do público em geral. Pessoal que é leigo, né? Que só usa alguma coisa de tecnologia, o telefone celular, a televisão, Netflix, uma coisa assim do gênero. O Canaltech, podcast do Canaltech. É curtinho, não tem nem 10 minutos de episódio, né? E ele fala o resumo, né, de notícias, ele é diário. Todos os dias da semana tem um episódio novo que fala o resumo das coisas de tecnologia. Já esse aqui que eu vou te apresentar é mais focado, né? Esse aqui é o podcast do Tecnoblog, é o Tecnocast, né? Ele vai pegar um assunto de tecnologia, vai chamar algum especialista da área, né, que responda por esse assunto e faz uma entrevista, uma conversa que ajuda, por exemplo, você que é profissional de TI, você que está estudando TI, ou você que quer se manter antenado sobre coisas da área de tecnologia da informação, esse podcast é ideal para você. Pega um assunto e desenvolve. Tecnocast. Tem outros podcasts também de tecnologia muito bons.
que até mesmo posso depois falar outro dia, né? Esses episódios aqui, 5 episódios, 5 podcasts aqui, eles são de notícia, tá? Então, o primeiro deles que eu vou falar é esse aqui. É um podcast que cada episódio é um episódio semanal, só que é longo, tá? Quase 5 horas ou mais de episódio, né? Porque o Xadrez Verbal, apresentado pelo Matias Pinto e Felipe Figueiredo, esse podcast ele fala muito sobre notícias internacionais, tá? Só que são notícias internacionais que não são aquelas que passam no noticiário. Então é um noticiário muito bom, muito interessante, de coisas que são além daquilo que você costuma ver. É esse tipo de coisa da imprensa alternativa, o pessoal que trabalha com informações além do trivial, pode ser interessante para você conhecer coisas de outros países, é separado por continente, né? Então, Xadrez Verbal, vale a pena ouvir também. O próximo que eu vou falar, esse aqui é um episódio semanal, tá? Também, né, igual o Xadrez Verbal, só que ele aqui é como se fosse um spin-off do Fantástico. Isso é Fantástico, é apresentado pelo Murilo Salviano. Esse episódio, ele fala sobre... Ele tem aqui uma relação aqui de... pega uma matéria que foi destaque no Fantástico e faz alguma coisa relacionada. Então, uma conversa com a pessoa que ou fez, ou o jornalista, o repórter que fez a reportagem, ou a pessoa que estava envolvida, que foi entrevistada por essa reportagem, ou mesmo uma pessoa que é relacionada a essa área. Então, ele tem diversos assuntos, é muito variado, né? Então, isso é fantástico. Esses que eu vou passar aqui são episódios diários, tá? Todo dia tem um episódio novo. Esse aqui, da Renata Lopretti, o assunto, né? Esse aqui, ele pega um assunto que seja de destaque no noticiário e desenvolve. Chama ou um especialista no assunto, ou uma pessoa que esteja mais inteirada no assunto, conversa, pode ter mais de um convidado, 2 às vezes, e introduz o assunto com trechos das reportagens que passaram, né, ou na Globo, ou no G1, ou na Globo News, né, sobre esse determinado assunto. Pega o assunto e desenvolve, né. O próximo aqui que eu tenho, esses dois são episódios curtinhos, né? Esse primeiro aqui é o Durma com Essa. Ele é produzido pelo Nexo Jornal, ele é produzido no final da tarde e início da noite, né? Que fala sobre assuntos que vão repercutir no dia seguinte. Eu costumo ouvir o Durma com Essa pela manhã, tá? Porque também ele tem a mesma função do briefing, né? De notícias, né? Porque geralmente o assunto ele acaba reverberando, né? De um dia para o outro, né? Mesmo assim. E ele pega esses assuntos e vão desenvolvendo, vão falando sobre o assunto. É muito interessante, né? Eu gosto muito desse Durma com Essa. E esse aqui é o briefing que eu acredito que é um dos mais usados para... eu mesmo uso bastante na Alexa, né? É o resumão diário do G1. Esse resumão diário é um resumo, né, das principais notícias do dia. É um resumo muito curto, não tem nem 5 minutos, 3 minutos, é bem rápido. É um pincelado das notícias do dia. Então,
são assuntos que vão passar no noticiário, né? Agora, eu vou falar sobre episódios que debatem notícias. São podcasts que debatem notícias. É diferente de podcasts que apresentam notícias, tá? Apesar que, assim, quando se trata de imprensa, toda imprensa tem um viés, tá? Tudo tem um viés. Né? Existem que tem um viés mais progressista, mais... Então, ouvir diferentes pontos de vista ajuda um pouco a ter um juízo melhor de valor. Então, o primeiro deles que eu vou apresentar é esse aqui. Foro de Teresina, produzido pela revista Piauí, apresentado por Fernando de Barros e Silva, José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque, né? É um podcast semanal, tá? Que geralmente é nas sextas-feiras que é apresentado esse episódio. E esse episódio, ele faz o debate de política nacional e internacional, né? É muito interessante, muito legal, né, de ouvir, né, esse podcast. O próximo que eu vou mencionar é o Papo de Política, apresentado por Natuza Neri, Maju Coutinho, Andréa Sadi e Júlia do Alib. Tem muita coisa de bastidores, né, da política, né. Fala muito sobre política nacional, né, o foco é política nacional, então vai falar coisas de Brasília, muita coisa de Brasília, né. E de uma forma mais leve, né? Porque esse aqui é um spin-off do programa Papo de Política da Globo News. Só que são de uma forma diferente do programa da televisão, tá? E não é um episódio longo, é interessante de ouvir, dá pra dar uma conferida, né? São excelentes jornalistas, essas mulheres, né? Fazem um bom jornalismo, né? E tem esse aqui que eu acho que, para quem é progressista de esquerda, eu acho que esse podcast é obrigatório de ouvir. É o Vira Casacas, né? Ele é apresentado pelo Gabriel Divan e Carlos Carapanã. Eu gosto muito do Carapanã no Twitter, ele é muito bom, né? No Twitter, né? E é um episódio que também faz esse debate, política nacional e internacional, fala muito, tem viés, é um viés que é muito alinhado com o meu, então é algo que eu acho que vale a pena dar uma bela de uma escutada no Vira Casacas, né? Eu gosto muito. Esse aqui é a menção honrosa dessa apresentação: Medo e Delírio em Brasília, né? Apresentado por Pedro Dalto, Cristiano Botafogo. Eu gosto muito daquela história do conteúdo e a forma, né? A forma como é apresentado Medo e Delírio em Brasília é sensacional. Ele trabalha muito com questão de memes, né? E para dar aquele ar mais descontraído, né? Mas ele fala muito sobre a questão da crítica, de como está essa situação atual do país, esse desgoverno que nós temos. Eu acho esse episódio maravilhoso de ouvir. Por fim, eu não posso encerrar esse vídeo ou esse áudio, não sei se você estará me vendo ou me ouvindo. Eu não posso deixar de dizer vender o meu peixe aqui. Castor e seus escapes é o meu podcast, é um podcast que tem comentários sobre notícias, mas assim como em anos anteriores, esse podcast ele pega um assunto e dá aquela desenvolvida, né? Pode ser em 2 ou 3 episódios, como foi a série das eleições de 2020, ou Eu Vi o Brasil na TV, que foram 3 partes, né? 3 ou 4 partes, né? De comentário, que era muita coisa, né?
E, esse episódio que eu estou produzindo aqui de podcast, ao qual esse vídeo faz parte, né? Que é o episódio, que é o ABC do podcast, ele tem uma grande quantidade aí de coisas, né? Relacionadas, né? Porque é áudio, é vídeo, é texto, é bem multimídia. Então, é isso que eu ouço. Eu ouço meu próprio podcast, por que não? Eu quero me avaliar, ver se eu consigo melhorar um pouco minha habilidade de podcaster, né? Então, é isso.